ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח Hashem. Vamos lá, vamos retomar o nosso estudo no primeiro livro de Samuel, hoje capítulo 14. Primeiro livro de Samuel, hoje capítulo 14. Vamos orar primeiro, amém? Eterno Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, obrigado por estarmos aqui mais uma vez nessa manhã, que teu Espírito possa nos conduzir, que tudo aconteça conforme a tua vontade. Nos ajuda a ter da tua sabedoria, que a palavra seja iluminada para nós, para que possamos entender a tua vontade. Nós queremos consagrar tudo ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 14, dando continuidade. Vamos ter que ser objetivos hoje, que nós temos vários versículos. Vamos ler alguns. Vamos começar no versículo 1. Amém. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos à guarnição dos filisteus que está daquele lado, porém não o fez saber a seu pai. Estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele eram uns 600 homens. E Aías, filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finés, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de uma Bozês, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte, estava de fronte de Miquimás, e a outra para o sul, de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Tá bom até aí. Pessoal, o capítulo 14 é a continuação do processo de queda do rei Saul. Nós começamos na semana passada a analisar esse processo de decadência do rei Saul, né? E ele vai se desenvolvendo. A gente vai aprender algumas lições aqui entre Jonatas, filho de Saul, e o rei Saul. As diferenças que existem entre os dois, Jonatas como exemplo de homem de Deus, e o rei Saul, um rei que não serve de exemplo, pelo menos a partir dessa queda, tá bom? Vamos repetir o versículo 1 e entendê-lo. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado, porém não o fez saber o seu pai. Vamos lembrar do contexto que Israel está sendo oprimido pelos filisteus e que não há nenhuma arma. Vocês lembram disso? Nenhuma arma disponível. Os filisteus impediram a fabricação de armas. Somente Saul e Jonatas, seu filho, possuem espadas e escudos. Isso aí está bem claro. Nós temos apenas 2 homens armados aqui. Ou 2 homens que podem fazer alguma diferença. Vamos ver qual dos 2 fará, né? Nós vimos também que o Jonatas, na semana passada, ele havia derrotado uma guarnição dos filisteus. Vocês lembram? E foi o Saul que recebeu toda a aclamação. Isso também não foi legal, né? Agora, nesse segundo momento, a gente vê o Jonatas tomando a iniciativa de batalhar novamente contra os filisteus, só que ele está sozinho. Esse era um trabalho que deveria ser feito pelo pai dele, que é o rei. Mas é ele que vai retomar a batalha, mesmo sozinho, contra os filisteus. Mas ele decidiu aqui não contar para o seu pai que ele vai atacar os filisteus. É isso que está escrito no versículo 1, no finalzinho. Porém, não o fez saber
ao seu pai. Não contou para o pai. Por que será que ele não contou para o pai? Por que será que ele não quer contar para o pai? Porque da última vez ele venceu a batalha, o pai tocou trombetas, quis se exaltar a partir da vitória do filho. Eu acho que a atitude do Saul começou a acender uma luzinha no Jonatas, né? Ele começa a perceber que o pai dele tem um caráter perigoso. É por isso que eu acho que ele não quer falar para o pai que ele vai retomar a batalha com os filisteus sozinho. Ele desconfia do caráter do pai. O pai já deu indícios de que ele não é confiável, é um homem ciumento, né? Os sinais do ciúme pode ter levado o Jonatas a não acreditar ou não confiar ao pai as suas próximas ações. É isso? Ok? Por quê? Porque o ciúme ele tende a apodrecer a confiança. Isso. Às vezes você tem... existem pessoas que têm ciúme de você, mesmo sendo próximas de você, né? O ciumento não é, assim, por regra, o seu inimigo. Geralmente os ciúmes mais perigosos vêm de pessoas que estão próximas. Pode ser que você tenha um cônjuge que tem ciúme de você. Mas não é um ciúme no sentido de preservação, mas um ciúme de inveja. Certo? A gente vê muitos casais que o cônjuge tem ciúme, um cônjuge tem ciúme do outro, que na verdade é uma inveja do crescimento. Você vê a pessoa se destacando mais, aí o outro começa a sabotar o parceiro por causa da maldita da inveja. A inveja também acontece dentro da igreja. A igreja tem muita dificuldade em lidar com o sucesso um do outro, as pessoas têm dificuldade, porque parece ser uma coisa simples, mas não é. Você tem mais gente invejosa do que gente que vai bater palmas pelo seu sucesso. Pode ter certeza que para lidar com o sucesso do outro quando você não tem sucesso, você tem que ser uma pessoa muito espiritual, tem que ser uma pessoa muito ética, e não é o que a gente vê muito, normalmente, pessoas éticas e pessoas espirituais. Esse é um problema, né? E ciúme, você vai contar uma coisa para o outro, você está achando que o outro, que bom que você conseguiu, no fundo, maldito, né? Tá vendo? Conseguiu, não consegui, né? Vai casar, eu não consigo, comprou o carro, eu não consegui. Então, esse ciúme é doentio. E essas pessoas vão usar palavras espirituais, entre aspas, em relação a você para os outros, na intenção de dominar ou acabar com a sua reputação. Então, a gente tem que ser prudente, tem que ser simples como pombo, mas bem esperto, prudente como serpente. Isso é que Jesus ensinou para a gente, né? Então, às vezes eu falo assim para as pessoas, eu confio em Deus. Eu só confio em Deus. Isso torna a vida da gente um pouco mais saudável, confiar somente em Deus. Mas por que, pastor, a gente não pode confiar nas pessoas? A gente confia, né, nas pessoas, assim, tipo Shopee, assim, aquela confiança. Mas não é aquela confiança, assim, né? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Você tem que confiar em Deus. As pessoas, elas são propensas a mudanças, a decepções. Então você já tem que carregar na sua mochila essa realidade de que mais cedo ou mais tarde você vai se decepcionar com alguém, talvez alguém muito próximo, porque a decepção de pessoas próximas é a que mais dói. Por isso, não subestime isso. Você não pode ser uma pessoa tão ignorante que achar que você vai poder confiar totalmente em todo mundo. Eu sempre digo que a ocasião faz o ladrão. Dependendo da pressão, daqui a pouco você pode ser roubado, você pode ser traído. Você pode ter certeza disso. E traído por pessoas que você confiou. É assim que funciona. Então, confie em Deus. A gente tem um exemplo lá do Judas, né? Andar com Jesus não foi suficiente para ele, não. Andava próximo, né? Muito próximo de Jesus. Por causa de dinheiro, traiu a Jesus. Mas está aí. Por isso que o ciúme tende a apodrecer a confiança. Vamos avançar um pouquinho para o versículo 29 desse capítulo. Vamos lá? Dá um pulinho. Para a gente entender por que o Jonatas não está contando para o pai. Olha o sentimento que já está sendo construído no coração do Jonatas. Versículo 29. Então disse Jonatas, meu pai tem turbado a terra.
Ele falou, meu pai, porque o pai vai tomar uma iniciativa lá na frente, que ele vai dizer, os demais soldados, vai dizer, meu pai ele tem turbado a terra, ele tem tumultuado a terra. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Mas o mais importante é, até o ponto e vírgula, meu pai tem turbado a terra, meu pai tem sido um problema. Ele está dizendo. Então, ele já conhece o pai, e a partir do versículo 29, a gente começa a entender que existe uma certa tensão entre Jonatas e o seu pai, por causa das atitudes anteriores do pai. Tudo bem? Sigamos. Versículo 2 e 3. Diz, estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, que havia em Migron, enquanto Jonatas está preparado para a guerra sozinho, vai levar só um pajem, só um secretário lá de armas. O Saul está em outra extremidade, a extremidade de Gibeá, e isso revela também as condições espirituais do Saul. O Saul é um rei, ele é o pai, só que ele está em geografias espirituais diferentes do filho, certo? Enquanto o filho está determinado a continuar lutando para livrar Israel, mesmo sozinho, o pai está em outra extremidade, em Gibeá. Entendido? Debaixo da romeira que havia em Migron. Está na sombra, né? Está na sombra. Essa sombra representa uma condição de irresponsabilidade do rei que deveria estar indo à guerra, mas não está indo, mas o filho está indo. Por isso que vocês precisam entender como que se deu a construção de debilidade do Saul, que pode ser uma construção que pode te pegar também. A gente vai se perdendo devagar. A gente não se perde uma vez. Deslealdade também é uma coisa que acontece devagarinho, devagarinho, com doses homeopáticas, né? Fracasso também pode acontecer de forma homeopática, as traições, né? Os erros, é assim. Por isso que a gente precisa prestar atenção no Saul. Estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele era uns 600 homens. Está com 600 homens. Ele é rei, ele é o pai do Jonatas, e tem 600 homens com ele, enquanto que o Jonatas só tem um pajem, um secretário que cuida das armas dele. E Aías, olha como que esses versículos são reveladores. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, esse nome chama a atenção de vocês? Vocês lembram quando a mulher do Finéias estava grávida e ela recebeu a notícia de que a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus? Ela deu à luz na hora, porque ela diz, foi-se a glória de Deus. A glória de Deus saiu do lugar, a glória de Deus foi embora, né? E aí colocou o nome da criança de Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. No contexto espiritual está acontecendo a mesma coisa, que a glória de Deus na vida do Saul está indo embora devagar. Entendeu? Estão conectados nisso? E olha com quem que ele está associado. Ele está sentado debaixo da romeira, em outra extremidade, em outra geografia, diferente de Jonatas. E junto com ele está Aías, que é um sacerdote. Olha de que família ele é, filho de Aitube, irmão de Icabode. O filho de Finéias, lembra desse nome? Ofni e Finéias, filhos do Eli, os caras que colocavam a mão nos sacrifícios, né? Comiam as ofertas que eram destinadas a Deus. É uma turma corrupta espiritualmente que está junto aqui. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e é exatamente isso que está acontecendo. Na decadência do Saul, ele está se associando a pessoas erradas. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia? A decadência espiritual também é revelada pelas associações. Ok? Por quê? Rebelde busca apoio com rebelde, doentes buscam apoios com doentes.
Feridos, busque um apoio com feridos. Quando você tiver com desejo de se associar a feridos, isso significa que você tem a mesma doença. Eu queria que vocês levassem mais a sério o que eu estou falando. E é interessante que nós estamos dentro de um capítulo que está dentro de uma sequência. Então ninguém está forçando nada espiritualmente aqui, tá? Nem eu sabia disso. Nós estamos falando, nós estamos dentro de um contexto espiritual de quê? Ultimamente, unidade. Vocês lembraram disso? Já foi anunciado para vocês? Não são essas as orações? Então, nós estamos vivendo um tempo onde o Espírito Santo está trabalhando a unidade. O tema do retiro será o quê? Unidade para prosperidade. E o povo da intercessão está orando por isso. Os temas estão falando sobre isso e caiu exatamente dentro de um capítulo que fala sobre isso. Será que Deus está no controle das coisas ou não? É bom você participar de uma igreja que está dentro do profético de Deus, né? Que a gente vê Deus falando. Então Saul estava à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, na sombra que havia em Migron, e o povo que estava com ele eram 600 homens, e Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode. Para nós tem um sentido pejorativo esse nome. O filho de Finéias também. O filho de Eli. Então nós temos aqui a turma da família do Eli, o sacerdote ruim, né, que cai da cadeira e quebra o pescoço, porque era passivo, que é pai do Finéias, do Ofni e Finéias. Provavelmente nessa época aqui, o Ofni já deve ter passado dessa para melhor, porque ele não aparece. E o Icabode. E diz o texto que o Aías, que era dessa família, era sacerdote do Senhor em Siló. E trazia o éfode, aquele manto sacerdotal, que tinha as pedras de Urim e Tumim, onde eles decidiam as coisas a partir da revelação das pedras. Uma pedra preta, uma pedra branca. A gente vai para lá, jogam-se as pedras. E a pedra que aparecesse é branca, Deus autorizou. Se é preta, Deus não autorizou. Era assim que funcionava. E Deus respondia através de Urim e Tumim. Isso não significa que você tem que ficar jogando dados para descobrir o que é que Deus quer. Cuidado com esse negócio de sorte. Isso aqui é um contexto específico de uma época. Isso depois no Novo Testamento vai ser condenado. Tudo bem? Por isso que o texto diz que ele trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Jonatas foi à guerra. Entendido? Vamos seguir. Nós vimos também que, com isso, com essas associações, que o Saul, ele respira num ambiente de perda de glória de Deus. Não é isso que está acontecendo? Ele não está respirando nesse ambiente de perda de glória por causa das associações erradas dele. Isso indica realmente que o Icabode, que representa a ida da glória de Deus, é a mesma coisa que está acontecendo na vida do Saul. Ok? Ele está caindo devagar. A gente percebe que os homens e mulheres em posições relevantes, isso não garante que eles façam a coisa certa. Que nós temos um rei. Nós temos um cara que é o pai, não é o filho que está errando aqui. Quando é o filho, você fala, é filho. Mas é o rei de Israel, e ele é pai de Jonatas. E nós estamos vendo que mesmo numa posição relevante, ele não está fazendo a coisa certa. Então não significa que estar numa posição relevante significa que você está fazendo a coisa certa. Ou colocar uma pessoa numa posição relevante, você vai acreditar que a pessoa vai fazer a coisa certa. O Jonatas, ele é um claro exemplo de que a gente não é obrigado a repetir os erros dos nossos pais. Vocês vão perceber que o Jonatas é um claro exemplo de que nós não somos obrigados pelo destino a replicar os erros dos nossos pais. Porque se fosse uma regra, eu era cachaceiro. Não é? Lógico. Ah, mas porque o papai era assim. Essa pressão vai vir. Esse demônio vai bater na sua porta. Você pode ter certeza de que dos erros que seu pai cometeram, das tragédias que seu pai fez acontecer, isso pega na gente, sim, mas você tem o poder da decisão. O livre-arbítrio, você pode quebrar o ciclo.
e não cometer os erros dos seus pais. Vocês viram que o profeta Elias, na sua decadência, ele disse: eu não sou melhor do que os meus pais, não? Porque Deus quer que nós sejamos melhores que os nossos pais. Porque essa é uma luta que a gente tem que travar espiritualmente o tempo todo, porque se você não lutar, se você cruzar os braços, você vai repetir os mesmos erros dos seus pais. Certo? E o convite de Deus é que você seja melhor do que os seus pais. E o Elias, quando estava em depressão, ele disse: eu não sou melhor. Eu desisto desse desafio. E hoje nós somos desafiados a sermos melhores que os nossos pais, por isso que o Jonatas vai ser melhor que o pai. O pai tem o poder, o pai é rei, o pai é pai, mas mesmo assim é um cara que não está se segurando aqui na sua moral e nem na sua espiritualidade, mas o Jonatas vai ser um exemplo vivo de um homem que não vai replicar os erros do pai dele. Tudo bem? Deu para dar uma aliviada agora? Porque senão a gente vai ficar justificando. Aí ele faz isso porque o pai dele era assim, tadinho dela. Ela está fazendo porque o pai era assim, a mãe era assim, né? Foi criado nesse ambiente, por isso que é assim, está reproduzindo. Não, simplesmente que você cruzou os braços. E na regra espiritual não se cruza os braços, senão a gente acaba na mesma vala. Entenderam? É isso. É só cruzar os braços. É só você não fazer nada, que você vai fazer a mesma coisa, as coisas que seus pais fizeram de errado, você vai fazer igual. Agora, a gente tem que aprender a repetir os bons exemplos dos nossos pais, né? Se tiver exemplo bom, a gente replica. Agora, se tiver mau exemplo, não dá para replicar. No versículo 4 a 6, diz: então, e entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, desse lado havia uma penha aguda, penha é pedra, tá? E do outro lado uma penha aguda, duas penhas agudas. Não significa que toda penha é pedra, tá? Se tiver uma penha aí. E era o nome de uma Bozez e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte, estava de fronte de Miquimás, e a outra para o sul, de fronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: ele só tem esse rapaz, um servo, que carrega as armas dele. É como um escudeiro. Ele disse: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Se ele diz incircuncisos, ele está dizendo o seguinte: os filisteus não são simplesmente inimigos nossos. Eles são inimigos de Deus. Eles não têm aliança com Deus. Ele está dizendo: a guerra que eu tenho que enfrentar é uma guerra de Deus. É uma guerra que eu dependo de Deus. Então não é simplesmente um inimigo comum, próprio meu, mas é um inimigo de Deus, porque eles são incircuncisos. Ele está entendendo que está travando uma guerra muito maior do que ele. Entende o que eu estou falando? Presta atenção. Mas ele disse ao moço que lhe levava as armas: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, ou seja, talvez, ele disse, talvez, operará o Senhor por nós. Operará o Senhor por nós. Como assim por nós? Você só está sozinho com esse rapaz para lutar contra os filisteus? Ele disse: talvez operará o Senhor por nós. Por quê? Ele vai dizer. Esse talvez não significa que ele está duvidando. Significa que ele sabe que existem erros que impedem a ação de Deus na nossa vida. Ele está dentro de um contexto de muitos erros e irregularidades espirituais cometidas principalmente pelo pai dele. É por isso que ele disse talvez. Talvez, porque às vezes Deus não vai fazer, porque pode estar acontecendo alguma coisa. Eu não tenho certeza de tudo. Você tem certeza de tudo? Ninguém tem certeza de tudo. Por isso que ele fala talvez. O talvez aqui não é falta de fé, mas sim respeito pelo contexto da família dele. Ele disse: talvez que a porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Legal, né? Ele disse: para Deus ele pode vencer
com pouca gente. Ele disse, Deus, se Ele quiser dar vitória, você pode estar sozinho, que Deus dá vitória contra milhares. Você pode ter um exército pequenininho. Ele está lembrando das histórias. Nós já passamos por alguém que venceu com pouco. Quem foi? O Gideão? Nós já passamos por juízes. Nós vimos que o Gideão venceu com 300. Nós vamos ver lá na frente que o Davi vai vencer sendo pequenininho. Então o Jonatas conhece Deus. O Jonatas conhece o poder de Deus. O pai dele não conhece, mas ele conhece o poder de Deus. Porque ele disse para Deus, Deus pode operar com pouco ou com muito. Ele vence. Ele está dizendo que ele está visando não o seu próprio poder, mas o poder de Deus. Ele está falando isso. Mas, principalmente, que ele depende de Deus para poder vencer essa batalha. E que ele esperava um sucesso que não dependia do seu próprio mérito, mas sim do poder de Deus. É isso que ele está falando. E essa interpretação que eu estou dando para vocês, Deus já interpretou. Deus já interpretou. Nas palavras dele, que eu estou tentando explicar para vocês, o significado das palavras, Deus já interpretou. Deus é rápido. Deus falou, cara, são palavras que indicam sabedoria espiritual. E o Jonatas aqui se revela um homem altamente espiritual, com as suas palavras. Ele disse, se Deus quiser, Ele pode fazer a gente vencer com muito ou com pouco. Porque eles são incircuncisos, eles têm problema com Deus. Não é simplesmente comigo e com a nação de Israel, eles têm problema com Deus. Isso está dentro do interesse de Deus, eu estou aqui só como instrumento. Aqui ele está se revelando um homem espiritual. Lembrando que Israel está debaixo de uma grave opressão dos filisteus. Estão lembrando disso? Lembram da opressão dos filisteus que terminou no capítulo passado, onde eles não podiam ter nenhuma arma? Que somente os Jonatas têm espada? Eu disse para vocês, às vezes Deus precisa de algumas pessoas que têm armas, quando ninguém tem mais. O que define o que Deus vai fazer, se tiver um, ele não falou isso com Abraão, se tiver um justo, eu vou fazer a obra, eu vou livrar. Por um justo, se tiver um justo nessa igreja, eu coloco ela de pé. Se tiver uma mulher de oração nessa igreja, eu vou continuar com as minhas promessas. Se tiver um homem de oração, se tiver um homem com a espada, lembra da espada? Lembra da espada, as armas da nossa milícia, lembram das armas que foram tiradas do povo de Israel, que eles não podiam ter armas mais, porque retirou o poder deles, o que? É uma figura de linguagem, tirou o poder da oração, o poder do jejum, o poder da adoração, são as armas da nossa milícia, porque não são carnais. Só que o Jonatas tem uma espada, certo? Se ele tem uma espada, ele é o cara remanescente que tem a oração. Que ele tem uma arma de guerra guardada, é o cara que não parou de orar. Estão entendendo a figura? Se ele tem uma espada, o pai também tem, mas o pai não usa. O texto passado não disse que o Saul tinha uma espada também? Os dois tinham. Por que o Saul não usa? Ele tem a autoridade, por que não usa? Mas o Jonatas, ele ainda tem armas espirituais e ele vai usar. Ok? Entenderam? Então Deus precisa de pelo menos um. Pelo menos um que queira. Às vezes Deus salva uma família por causa de uma pessoa. Uma pessoa, um filho que está lá perseverando. A família toda fazendo coisa errada. Mas Deus, por causa do filho, Deus salva a família. Por causa de uma mulher. Deus salva uma cidade por causa de uma pessoa. Deus mantém uma empresa de pé porque você está trabalhando lá. Sabia? Às vezes o patrão está todo feliz, dizendo, não, poxa, minha empresa está prosperando. Não, por causa do justo que está lá dentro. No dia que esse justo sair, sua empresa quebra. Porque Deus dá chuva, e essa chuva que a gente recebe respinga nos ímpios. Tem um monte de gente aí que está recebendo chuva, não é porque eles merecem, é porque Deus está jogando chuva sobre os justos, está respingando neles. Eles falam assim, não, porque está vendo? Está chovendo. Está chovendo não, pai, está chovendo para nós, porque respingou na sua roça, por isso.
O sol está aí porque Deus está cuidando dos seus. A igreja está de pé não é porque todo mundo é certinho, é porque tem gente justa. É porque tem gente que ora, tem gente que corre atrás das coisas, tem gente que é fiel. É por isso que a igreja funciona. Não é porque a igreja, não é porque é uma minoria, como uma pirâmide de cabeça para baixo que sustenta toda uma estrutura. É isso. Por isso. Porque onde tiver justo, Deus vai fazer. Por isso que a gente tem que revisar as coisas, porque a gente pode estar sendo levado por um movimento que não é nosso. De repente, Robinho, você é um cara que está buscando e você está conduzindo espiritualmente a sua esposa. Por causa de você, Deus carrega a sua esposa. Estou dando um exemplo, calma. Entendeu? Entendeu, Fábio? Pode ser. E às vezes você fala, eu estou bem, estou tranquilo aqui. Talvez não, talvez Deus está puxando você por causa de alguém que está do seu lado. Não precisa se exaltar, Elza, tá? Tá aí? Tá não. Mas vamos ouvir depois. Porque a gente fala, eu estou bem, por quê? Está tudo dando certo. Nada, é por causa dessa justa que está do seu lado. Por causa desse justo que está aí. Entendido? Sigamos, versículo 7. Então, o seu pajem de armas lhe disse, porque ele falou para o pajem. E o pajem é um servo, um homem simples, um jovem simples. E ele está colocando uma expectativa espiritual nesse jovem como para ser um instrumento de Deus na vida dele. Que é o que ele tem. Ele só tem o jovem do lado dele. Então ele coloca a expectativa de Deus falar através do jovem. E no versículo 7, o pajem de armas disse, faze tudo o que tens no seu coração. Segue. Eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. A resposta de Deus para Jonatas veio de um simples escudeiro. Certo? Ele está conectado com Deus. Ele está conectado com as promessas de Deus. Por isso que quando você se coloca sinceramente diante de Deus, é fácil ouvir Deus falar. É fácil. Quando você se coloca com sinceridade e sensibilidade diante de Deus, é fácil você ouvir Deus falar. Ele vai falar. Vai falar para vocês na escola bíblica, vai falar para vocês no culto da noite, na oração da terça, vai falar com vocês quando você estiver lá fazendo a feira, o feirante está vendendo para você uma coisa, você vai ver Deus falar. Deus vai falar com você. A diferença não é que quando Deus fala, quando Deus não fala. Deus fala sempre. A diferença é quando a gente consegue ouvir. Não é isso? Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que trabalha sempre. Está falando. O tempo todo. Na dificuldade ele fala. Está falando com você através da sua dificuldade. Olha aí. Está falando com você através das suas vitórias. Está vendo aí? Está vendo? Está falando com você através das suas dúvidas. Está falando com você através do silêncio que ele deu para você. Quando Deus silencia, que ele está dizendo, vai, pode fazer do seu jeito. É isso que ele está falando. O tempo todo. Fala através de tudo. Deus pode falar com você através de uma árvore, balançar de uma folha. Quando você falar assim, puxa, Deus me abandonou. Né? Deus me abandonou. Deus me abandonou. Aí você olha uma árvore verde. Aí você fala, puxa vida, Deus não abandonou nem a árvore, vai me abandonar? A árvore está verde, como é que ela está verde? Mas é porque ela está perto do rio. Não é quando não está perto do rio. Como é que faz? E as que não estão perto do rio? E as que estão no deserto? Como é que elas estão buscando água, mas como que elas conseguem chegar lá? Nessa distância? Tá. E você vê os animais andando assim. Você fala, quem Deus fez esse animal aí, essa formiga aí? E é essa capacidade da formiga. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Tem gente que é pior que formiga. Porque a formiga pelo menos ajunta, né? Para a estação. Ajunta na estação boa, porque na estação difícil ela vai estar suprida. Estão trabalhando. Enquanto você está aí comendo mosca aí, assistindo o que não deve, ela está carregando aquela trilha assim. Ó.
Um dia tinha uma trilha de formiga que saía lá de fora, atravessava a igreja todinha. Eu falei com a rede, não mexe. Deixa quieto. Deus está nesse negócio, porque não tem condição, está tudo retinha. As formigas. Cada uma com a folhinha nas costas. Uai. Cadê a sua folhinha nas costas? Não tem, né? Uma formiga tem. Aí você fala, poxa, tem um ser divino que está dirigindo essas formigas. Que não tem condição. Por que Deus investiu tanta coisa numa formiga? É isso que Jesus falou, se eu cuido das plantas, da erva, do campo, eu não vou cuidar de você? Por isso que eu falo que às vezes a gente tem que olhar para uma árvore para a gente saber que Deus existe. Olha para a formiga que você vai saber que Deus existe. Olha para qualquer coisa. Toda hora você vê Deus, toda hora. Toda hora. Se você está sensível, você vai ver Deus trabalhando. O tempo todo. Mas para quem não tem sinceridade, não tem sensibilidade, Deus pode fazer o que for, que não está nem aí, não vê nada. Ok? Nós vimos que Deus deu uma resposta a Jonatas através desse rapaz. Foi tremendo isso aqui, através do rapaz. O rapaz disse, vai, segue o teu coração. Eis-me aqui contigo, conforme que quiseres. Estou com você. Por que essa resposta veio de Deus? A gente pode afirmar que veio de Deus. Porque o Jonatas está seguindo integralmente as Escrituras. Ele está seguindo integralmente as Escrituras, gente. Quando, pastor, que eu posso saber que ele está seguindo as Escrituras? Quando ele diz que Deus pode vencer com muitos ou com poucos. É um cara que está ligado nas Escrituras. É um cara que diz que Deus pode vencer com muitos ou com poucos. Com pouquinho, Deus vence um monte. É o cara que conhece as Escrituras. E quando você conhece as Escrituras, você não vai ter dúvida quando Deus está falando com você. Você não vai ter dúvida. Você fala, eu conheço esse Deus, você fala, é Ele. Por isso que nós podemos afirmar que essa foi uma resposta vinda de Deus. Porque as palavras anteriores ditas por Jonatas eram integralmente das Escrituras. Tudo bem? Então vamos ver, né? Vamos voltar um pouquinho em Levítico 26, versos 7 e 8. Levítico 26. A gente volta no período de Moisés. Está bem antes do Jonatas, não está? Deus disse o seguinte: e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Próximo. 5 de vós, presta atenção, hein, povo inteligente. 5 de vós perseguirão a 100 deles, 100. É isso? 5 de vós consegue derrubar 100 inimigos. E 100 de vós conseguem perseguir e derrubar 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Se 5 perseguem 100, 1 persegue quanto? Faz conta aí, gente. 20. Se 5 conseguem derrubar 100 inimigos, então 1 consegue derrubar 20. É isso que a palavra está dizendo? E é por isso que o João está dizendo que Deus, com pouco, ele consegue derrubar muitos. Entenderam isso? Está recitando as Escrituras. Então quer dizer que eu posso valer por 20? 5 de nós vale por 100? Interessante. Interessante. E 100 de nós vale por 10.000? Opa!
10 mil. Se nós temos nós temos quase 500 membros. De 100 vale por 10 mil. Faz a conta aí para mim. Hã? 50 mil? Poxa. Uma igreja consegue valer para 50 mil? Nós estamos poderosos, hein? Essa é a proporção de Deus, está na Bíblia. E qual é o inimigo que pode com a gente, então? Um terço de Colatina não aguenta com a gente. Colatina tem o quê? 140 mil? Um terço de Colatina não aguenta com a gente. Entende? Então vamos continuar. Vamos continuar. Toda pessoa que segue fielmente as Escrituras, eu repito, consegue ouvir Deus através de coisas que estão ao redor. Tudo bem? Versículo 8 a 10. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos daquele homens e nos revelaremos a eles. Ele está falando com o pajem. Ele não tem 600 igual o pai dele, não. Ele diz, se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar. E não subiremos a eles. Porém, se disserem subir a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, isso nos será por sinal. A gente está aprendendo com Jonatas aqui uma coisa. Ele tem o entendimento da palavra de Deus. Ele já provou, não provou que tem o entendimento da palavra de Deus, mas ele também entende que os caminhos de Deus e o tempo de Deus devem ser buscados. A gente tem conhecimento da palavra de Deus, mas nós temos que buscar os caminhos de Deus e o tempo de Deus. Ok? Embora as promessas de Deus sejam claras para a nossa vida, a gente tem que ter uma vida prática de busca para saber quando as promessas serão cumpridas por Ele. Por isso que a gente tem que ter percepção espiritual para fazer com que essa promessa se cumpra no nosso dia a dia. Como estão entendendo? O Jonatas não está aplicando ações cegamente, gente. Ele não está aplicando. Ele diz o seguinte, ó, se eles falarem uma coisa, a gente acredita que nós vamos entender que Deus não quer que a gente vá. Mas se eles falarem outra, a gente vai entender que Deus quer que a gente avance. Isso é uma regra? Não, não é uma regra. Que você vai fazer isso toda hora. Não é a regra. O Gideão fez prova com Deus. Tudo bem. Ele falou, Deus, ó, tem um velo de lã aqui, quero que ele fique molhado, né? Depois eu quero que ele não fique molhado, só a terra ao redor. Ele fez uma prova com Deus e funcionou, mas também não é a regra. O que o Jonatas está fazendo é que ele sabe os fundamentos das Escrituras, mas ele está convidando Deus para dar para ele o conselho, como isso deve ser implementado, ok? Ele conhece a Bíblia, mas ele está dizendo, eu quero que Deus me ajude a implementar isso, dando passos a cada momento nas coisas que eu estou fazendo. Eu quero que Deus participe, eu não quero que Deus fique só na Bíblia, eu quero que Ele venha comigo. É isso que ele está falando. Eu quero ouvir Ele a cada momento do que Ele está fazendo, do que eu devo fazer. Ele entende as Escrituras, mas ele sabe que Deus pode guiar ele e mostrar para ele o que ele deve fazer. Ele não é um Deus que fica oficializado dentro de uma Bíblia, mas é um Deus que anda com a gente. Deu para entender? A gente lembra das provas que os homens de Deus fizeram e funcionou. Vamos para o versículo 11 e 12. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram aos filisteus, eles que já os hebreus saíram das cavernas e que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram, subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. Os filisteus olharam para os dois homens e falaram, esses dois homens não têm ameaça nenhuma. E disse Jonatas ao seu pajem de armas, sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. A resposta que a gente queria, a gente já tem. Deus quer que a gente vá, e que a gente vai vencer. Então você fica atrás de mim.
No versículo 13, então subiu Jonatas com os pés e com as mãos. A Bíblia fala que ele foi engatinhando, né, de gatinhas. Porque estava subindo um desfiladeiro. Então ele está subindo umas pedras, então ele vai com mão e pé. Igual um animal subindo. E o pajem está atrás dele. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele. Os filisteus caíam diante de Jonatas, o Jonatas dava uma espadada, o cara bambeava, o escudeiro dele ia, tchuf, matava. Entende? Ele bambeava o cara com a espada, o cara balançava o escudeiro dele, terminava o serviço. É isso que o texto está dizendo. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e seu pajem de armas atrás dele. Os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu essa primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens. Esse número é interessante para vocês? Vocês lembram de alguma coisa? Não, né? Rapaz, dá vontade de dar um tererê num negócio desse. Se o cara não dá um mistério, uma língua estranha na hora dessa, 20. Cumpriu as escrituras ou não cumpriu? Cheguei a rupiar aqui. Feriram uns 20 homens em cerca de meia geira de terra, dentro de 90 metros quadrados. 90 metros quadrados, gente. Ele conseguiu matar 20 homens, dentro daquela proporção que a Bíblia falou. Uma geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. Puxa, se dentro de 90 metros quadrados o cara mata 20 homens, ele continuar, vai matar todo mundo. Quem está movendo Jonatas? A palavra de Deus. A palavra de Deus está movendo ele. Por isso que a gente pode voltar em Levítico 26, versículos 7 e 8 e repetir. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão um cento, que é 100. 100 de vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Isso significa que, com um, dentro da proporção, ele conseguiu derrotar 20. Porque ele acredita na palavra, ele está vivendo a palavra, e a palavra está cumprindo a vida dele. Amém? O Jonatas está simplesmente desfrutando das promessas de Deus. É isso que está fazendo. Versículo 15. E houve tremor no arraial. No campo, em todo o povo também, a mesma guarnição. E os saqueadores tremeram, até a terra se estremeceu, por quanto era tremor de Deus. Esse tremor de terra pode ser ou não literal. Pode ser que a terra tremeu. Mas pode ser um estado de pânico sentido pelos filisteus, diante da derrota. Os caras espantados. O cara dentro de 90 metros quadrados matou 20 sozinho. O cara não tem condição de um negócio desse. Eles ficaram doidos. Mas com certeza, pode ser que essa terra tremeu mesmo. Ou seja, eles começaram a perceber um movimento espiritual ali acontecendo. Por quê? O sobrenatural está acontecendo porque houve uma obediência natural. Quando há obediência natural, vocês vão perceber que a obediência natural ela precede a intervenção sobrenatural. Entendido ou não? Sigamos, versículo 16 e 17. Olharam, pois, as sentinelas de Saul, Gibeá e Benjamim, eis que a multidão se dissolvia. Aí o Saul viu, rapaz, os filisteus estão caindo tudo. E fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Nós estamos em 600, será que foi 300 para lá? Está fazendo essa farra toda com os filisteus? E começou a contar. E quando ele contou, descobriu que só faltava 2, o Jonatas e o pajem de armas. Então, quem é que está fazendo esse escarcéu lá na terra dos filisteus? Ele falou: como quem é que está fazendo esse tumulto todo e está matando os filisteus assim?
Versículo 18. Então Saul disse a Aías, que é o sacerdote. Ficou empolgado, né? Ele falou, opa, tá dando esse... Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo. Puxa vida. Quando ele viu que o Jonatas era o único que estava na batalha e vencendo a batalha, ele falou, Deus, não tem intervenção de Deus. O que ele faz? E diz a Aías, o sacerdote, traz a arca, vamos entrar nesse negócio, porque agora ninguém para a gente. Traz a Bíblia, né? Traz, sei lá. Vamos. Ele animou. E ele disse, traz a arca, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E então, por um momento, Saul parece que ele quer consultar a Deus para dar os próximos passos. Não parece? Ele pediu a arca, foi para o sacerdote. Mas parece que essa lucidez vai passar. Quase se comportou como um verdadeiro homem de Deus, mas vai passar rápido. Olha para o versículo 19. Sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito. O que é que ele pensou? Deus deu a vitória, agora ninguém segura mais. Agora não precisamos mais de Deus. O que é que ele vai dizer? Quando ele vê que os filisteus iam sendo derrotados e a derrota ia se multiplicando, pelo que disse Saul ao sacerdote, retira tua mão, deixa a arca quieta aí. Ele disse, não precisa da arca, não, Deus já deu a vitória, não precisa de arca. O sacerdote, mas a gente não. Nossa, não precisamos orar mais não. Para parar. Precisamos jejuar, agora Deus já deu. Ninguém segura mais, estão entendendo? A queda do Saul. Ele falou para o sacerdote, retira a tua mão. Ele está ordenando ao sacerdote para não trazer a arca. Como se dissesse, não precisamos mais de Deus. Nós estamos vencendo. Nós estamos em vantagem. Agora que eu consegui ficar rico, para que eu preciso ir para a igreja? Agora que eu consegui o que eu queria, consegui me curar da doença, para que eu preciso de orar? Para que eu preciso de culto? Não preciso de nada. Viu a mentalidade? Tratando Deus como um objeto. Não é verdade? Tudo bem. Versículo 20. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja. Vai agora, Saul? Agora que... E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. O negócio ficou tão confuso que os filisteus um estavam matando o outro. Versículo 21. Também com os filisteus havia hebreus. O que é que significa isso? Hebreu significa povo que vive depois do rio. Mas por que está chamando os israelitas de hebreus? Porque quando os filisteus dominaram Israel, eles obrigaram alguns israelitas a serem soldados deles. Os israelitas não tinham como fazer nada, estava tudo numa situação difícil, não tinha arma. Então, todas as batalhas que os filisteus faziam com outras nações, os israelitas iam lutar do lado deles, para ajudar eles. Foram por imposição, certo? Por isso que ele está chamando os israelitas de hebreus. Também com os filisteus havia hebreus, como dantes, que subiram com eles ao arraial ao redor. E também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ou seja, no momento da opressão, alguns israelitas cederam e ficaram trabalhando para os filisteus. Agora que eles viram que os israelitas, a nação está vencendo, eles decidiram se voltar contra os filisteus. Entenderam isso? Agora eles vão lutar em favor de Israel. Isso representa um tipo de gente que pula sempre para o outro lado, onde o capim está mais verde. Porque quando estava perdendo, eles se sujeitaram aos filisteus. Agora que eles viram que os israelitas estão vencendo, eles ficam contra os filisteus e ficam do lado dos israelitas. Eles pulam a cerca onde eles acham o capim verde. Entenderam isso? Mas deveriam ajudar a plantar o capim. E regar o capim. Não é isso? Tá bom?
nós estamos juntos. Está ruim, nós não estamos juntos. Eu tenho completa consciência, eu tenho consciência de que tem muita gente que está na igreja que anda comigo por causa do lugar que eu estou indo. Sabia? Tenho certeza disso, não tenho dúvida. Tem muita gente que frequenta essa igreja aqui, que só está aqui porque sabe para onde eu estou indo. Entenderam? Eles estão vendo que eu estou indo para o lugar, eles querem ir. O dia que chegar um que vai mais rápido que eu, eles pulam do meu carro, entram no carro do outro. Vocês duvidam disso? O dia que aparecer uma igreja que vai mais rápido, eles saem daqui e vão para outra. É mais ou menos assim. Só que vai ter que andar bastante, tá? Porque nós estamos na velocidade de luz. Vai ter que correr na nossa velocidade. Vocês entenderam, né? Então não subestime. Não subestime. Se o capim aqui fica seco, ninguém vai falar, não, vamos pegar água, vamos regar para ver se esse capim fica verde. Mas não. Vamos comer lá. Se ficar verde, depois a gente volta. Mas se a gente... vai ter gente que tem que regar. Você comer capim verde, você tem que regar. Tem que replantar, não. Senão a vida não tem graça, puxa vida. Sigamos. Versículo 22. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, estavam todo mundo escondidos. Eles estavam escondidos. Eles também os perseguiram de perto na peleja. Estava todo mundo escondido nas cavernas. Quando descobriram que Israel estava vencendo, saiu todo mundo da caverna. Outro grupo de pessoas aqui. Os que ficam escondidos nas cavernas, enquanto os outros lutam. Certo? Quando a guerra está sendo vencida, eles aparecem só para segurar o troféu. Isso aqui foi o que nós fizemos, tá vendo? Eu nunca te vi aqui, não, Isso aqui, nós fizemos isso aqui. Não. Com quem? Você estava? Não sei, nunca te vi, não. Estava todo mundo na caverna, ninguém aparece, mas na hora de celebrar a vitória, todo mundo vai dizer que participou. Não é verdade? É nosso. Nosso como, carapalho? Você estava escondido na caverna, quando a gente chamou você para lutar, você não quis. Você ficou lá agora que a gente está em cima da montanha, você está dizendo que você quer tirar uma foto com a onça depois que nós matamos ela? Não, irmão, isso é covardia, hein? Cuidado que Deus está vendo isso, hein? Estão entendendo, né? Nós estamos falando de perda de glória, nós estamos falando de descida. Estamos falando disso. É o contexto do Saul. Versículo 23. Assim livrou o Senhor Israel naquele dia. Do arraial passou a Bet-Aven. Estavam os homens de Israel já exaustos, cansados de lutar. E Deus está dando vitória para Israel. Mas não terminou ainda. E eles lutando, exaustos e morrendo de fome. E eles pensaram em comer. No meio da guerra você tem que parar para comer, senão você não vai conseguir continuar. Aí o Saul, quando percebeu que o povo estava com muita fome, e que os soldados queriam ou pensaram em dar uma parada para poder se reabastecer para continuar a guerra, ele falou, não, vai que para, e a gente não consegue vencer definitivamente os filisteus. Aí o Saul conjurou o povo. Ou seja, ele deu uma sentença e disse o seguinte, maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Ele falou, ninguém coloca a boca em nada, ninguém come nada. Espera aí, puxa vida, os caras estão cansados. A batalha já está quase definida. Deixa os caras comerem. Ele falou, não. E ele entrou na questão espiritual. Ele falou, eu vou amaldiçoar vocês, se vocês parar para comer. Ele tinha tanta vontade de vencer definitivamente os filisteus, que ele vai tentar sacrificar os homens agora. E foi até que eu me vingo dos meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. Isso aqui é estranho porque o Saul está tratando a guerra como algo pessoal dele, porque ele está falando, meus inimigos.
Gente, mas o Jonatas falou que eles eram incircuncisos, eles eram inimigos de Deus. Agora ele está tratando como algo pessoal. Ele esqueceu que Deus está na guerra, na batalha. E ele disse, eu preciso me vingar dos meus inimigos. Vocês não vão parar para comer. Vai tirar o leite da vaca, mas não vai deixar a vaca comer capim? Ele está tratando a guerra como algo pessoal. E ele está com medo de perder a oportunidade de humilhar definitivamente os filisteus. Por isso que ele vai ameaçar. Ele vai amaldiçoar. A gente tem 2 pontos aqui para a gente discutir. Primeiro, por que ele impediu eles de comer? Será que é porque ele estava com pressa de vencer a batalha e parando ele ia perder tempo? Era isso? Ou ele os impediu de comer com um propósito de jejum? O texto não diz. Ou é para obter o favor completo de Deus? Por que ele não quis parar? Vocês não vão comer. Se vocês pararem, a gente vai perder tempo. É isso? Ou vocês não vão comer. Porque quando vocês deixam de comer, vocês fazem jejum, vocês fazem um voto, e aí Deus vai garantir a vitória. A Bíblia não diz por quê. Agora vamos entender as 2 coisas. Se for pela pressa, ele está trocando o essencial pelo eventual. Não adianta nada você sacrificar os homens e ainda perder a guerra. Se ele está com pressa, ele está trocando o essencial. Os soldados são essenciais, eles têm que comer. Porque se não comer, vão perder a guerra. Mesmo está quase consumada a vitória, vão perder. Então, se for pelo voto, se realmente é um voto espiritual, a gente aprende que coisas sagradas não podem se tornar um fardo. Ele está usando uma coisa sagrada para virar um fardo. Não é isso? Ele não está usando sabedoria. Vocês têm que fazer jejum. Porque se vocês não fizerem jejum, vocês vão ver. Coisa espiritual, virar fardo, isso é coisa de religião. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos considerar que ele está usando uma coisa espiritual como um fardo sobre as pessoas. Versículo 25 e 26. E todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. Chegando ao povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Os caras estão morrendo de fome. E o mel, gente, é açúcar, energia, não é isso? Dá a sensação de bem-estar, dopamina, não é isso? Ia revigorá-los na guerra. Então esse aqui é o peso da opressão dos votos religiosos impostos sobre a igreja. A vontade de vencer a guerra, a gente oprime o povo com peso das imposições religiosas. Você não pode isso, 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 você não pode isso. Por quê? Porque a gente tem que vencer a guerra. Será que isso é certo? É certo isso? Será, igreja? Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, só porque a gente precisa vencer a guerra. Será que isso funciona? Para algumas igrejas é assim, né? Diz que se você fizer aquilo que não pode, você vai perder a guerra. Não sei o que não pode. Sei. Às vezes é coisa da cabeça do pastor. Não pode cortar o cabelo. Não pode usar bermuda. Sei. Será que isso vai impedir a gente de ganhar a guerra? Não pode comer. Será que Deus vai deixar de me dar vitória simplesmente porque tem determinação para jejum, tem determinação para dízimo, tem determinação para sacrifício, e por isso Deus não vai me dar vitória? Vamos repensar. Eu acho que hoje a gente vai vencer mais uma etapa da religiosidade. Alguns usam isso aqui para manipular as pessoas, para fazer o que quer. Vocês estão amaldiçoados, hein, se você não entregar, hein? Estão amaldiçoados se vocês não fizerem. Oração pela madrugada, quem não fizer, hein? Vocês vão ver o que vai acontecer. O diabo vai pegar vocês. É isso aqui, coisa de religião, né?
Será que nós podemos fazer isso? Usar as coisas espirituais para manipular? Para que as pessoas façam o que nós queremos? A gente pode usar coisas espirituais como jugo na igreja. O cara está lá assim, ai, tem uns que ficam assim, ai, estou em jejum, rapaz, morrendo de fome. Oh, que jejum é esse? Ai, como é que eu estou fraco, ó. Aí você vai perder a guerra mesmo. Você acha que jejum vai te salvar? Então nós precisamos fazer uma revisão na nossa condição religiosa. Isso aí. Vamos lá. Versículo 27. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo. Ele não ouviu. E nós vamos lembrar que o Jonatas é um homem espiritual, que segue a palavra. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão. Ele viu aquele favão de mel pendurado, principalmente nessa região, que tinha muita abelha. E olhou aquele favão, é ruim. Ele não sabia de nada. Ele botou a vara, molhou o favo de mel e colocou na boca. Aclararam-se os seus olhos. O que aconteceu? Ele foi revigorado com esse mel. Ele estava com o olho assim, o olho dele clareou na hora. Ficou forte novamente. Ele não tinha ciência do voto imposto por seu pai. E ele come o mel. Se revigora fisicamente. O mel aqui, ele funciona como uma metáfora da palavra de Deus. Ok? Deu para entender o sentido que eu falei? O mel funciona como uma metáfora da palavra de Deus. São duas coisas que você pode tratar de um tema com duas coisas diferentes. É como se você dissesse, Jesus não é o pão da vida. É uma metáfora. A parábola do filho pródigo, você coloca o filho pródigo, mas na verdade é Deus. O cara colocou o favo de mel na boca e os olhos dele clarearam. Ele foi revigorado. Mas o pai dele está impondo uma regra espiritual do povo está fraco. Quanto mais você impõe regras, pesos, julgos de religião, de cobrança, você tem que... Mas o povo fica fraco. Mas quando o povo experimenta daquilo que é fundamental, que é a palavra, o povo fica forte. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver. Salmo 19, versículo 8 a 10. Salmo 19, versículo de 8 a 10. Vamos ver. Os preceitos do Senhor, que é a palavra do Senhor, são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Está claro isso ou não? Vocês entenderam por que os olhos do Jonatas ficam assim iluminados? Então, os preceitos, a palavra do Senhor é reta, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais o quê? É por isso que o Jonas comeu, ué. Porque quem come desse mel, ele não precisa ficar debaixo de jugo, de imposição religiosa para ficar forte. Porque o jugo do Senhor é suave, é leve. Já dá para fechar algumas igrejas, não dá, Dudu? Podemos fechar, né? Com esse documento aqui, eu decreto o fechamento. Religião é o demônio mais perigoso do inferno. Foram os religiosos que crucificaram Jesus, não foi Roma. Foram os religiosos, falaram, crucifica. Foram os religiosos. Foram os religiosos que fizeram a proposta para o Judas para trair Jesus. Os religiosos. Foram os religiosos que trouxeram aquela mulher lá em flagrante adultério para apedrejar. Foram eles. Religioso. É, gente.
Esse é o demônio mais difícil de vencer, é a religião. Então vocês entenderam o significado do mel experimentado pelo Jonatas. Amém? Porque é mais doce do que o mel e o licor dos favos do mel. A palavra de Deus é mais doce do que o mel? Puxa vida, é mais doce que o mel, Jaque. É melhor ainda, revigora mais do que o mel. A palavra de Deus revigora as nossas forças, e a palavra de Deus é o nosso árbitro em decisões difíceis. É com a palavra de Deus que a gente decide as coisas difíceis. Lembra do Salomão? Para decidir a questão das duas mulheres que diziam que era mãe da criança. O que ele falou? Traz uma espada. A espada é o quê? A Bíblia. A metáfora da Bíblia. A espada é a Bíblia, irmão. Traz a espada. Ele falou, vamos partir a criança no meio. Uma parte para cada um. A mãe, que não era verdadeira, falou, tudo bem, pode partir. A mãe verdadeira disse, não, pode deixar para ela. Salomão falou, a mãe é essa, pode entregar o filho para ela. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela tem uma coisa interessante, ela traz discernimento das intenções do coração. Então, as intenções do coração da falsa mãe foi discernida pela espada, pela palavra. Tudo bem? A palavra de Deus é o nosso árbitro em decisões difíceis. Pastor, como é que eu faço isso? Vai para a palavra. A palavra de certo é tudo certo. Pastor, o homem quer separar, ele falou que não dá para ficar casado. Vamos para a palavra. Se a palavra disser para separar, você pode separar. Está tudo certo? Está combinado então? Vamos para a palavra. Eu queria dar um tiro no cara. Vamos para a palavra. Se disser que pode dar, você pode dar. Não tem problema não. O cara quer bater na esposa. Aí ele está dentro da igreja. Ela me fez raiva. Vamos para a palavra. Para ver se você está certo. Vamos para a palavra. Se a forma como você está tratando seu marido é certa. Vamos para a palavra. Você não diz que você é crente, mas você faz o que quer. Você é crente, mas você tem seus valores. Seus valores não valem nada. Queria te dizer isso. Seus valores não valem nada. Nós estamos num reino onde o único valor que nós temos é a palavra. Crente de verdade, dentro de uma situação difícil, que ele tema de um lado, ela tema do outro, vamos para a palavra, e o que a palavra disser, nós vamos fazer. Por isso que casamento dá certo quando você vive a palavra. Não vai dar errado. Não vai dar errado. Quando deixou de viver a palavra, acabou. Acabou. Deixou de viver, acabou. É a palavra que é a cola que mantém a unidade. Você fala, pastor, não estou conseguindo viver com a Thaís mais, porque algum dos dois está quebrando a Bíblia. Está quebrando a palavra de Deus dentro do casamento. É o árbitro, é o juiz que decide quando nós desobedecemos a palavra, vira uma bagunça. Criação de filhos, organização da nossa vida, casamento, tudo. Se viver dentro da palavra, a gente vai ter vida. Por isso que quando você, Júlia, você e sua esposa estiverem vivendo um conflito, vamos para a palavra. O que a palavra disser, a gente vai fazer. Certo? Aí a palavra vai dizer o seguinte, vocês dois são uma só carne. E como é que vai fazer? Aí você fala, não tem jeito, né? É uma escolha. Ninguém é obrigado a casar não, hein? Você tem tempo para pensar. Mas e aí, como é que vai fazer? Mas eu vou fazer o que eu quero. Vamos ver se a Bíblia diz que você pode fazer o que você quer aqui. Vamos ver aqui. Se você for homem de verdade, você vai ceder. Se não for, se for meia boca, você vai continuar na sua posição. Que homem de verdade, mulher de verdade, cede ao mandamento. Falando, eu estou errado. Estou errado. Estou errado e a palavra está dizendo, então eu não posso fazer. Gente, nós não temos vida solta. Você não é dono da sua vida, senão você não pode ser crente. Você não pode ser crente. Você quer ser dono da sua vida, você vai para outro lugar. Não no reino de Deus. No reino de Deus, não.
Mas eu faço, eu sou dono. Não, aqui ninguém é dono de vida, não. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos num corpo cujo cabeça é Cristo. A cabeça é Cristo. Isso. Eu tenho direito. Ah, direito, você pode fazer o que você quiser. Pode vender a sua alma para o diabo. Você pode sentar com o capeta. Pode fazer o que você quiser. É um direito que você tem. Agora, no reino de Deus existe um árbitro que vai equalizar a nossa vida, vai trazer a nossa vida, fazer ela ficar uma vida saudável. A Bíblia. Se a gente sai dela, a gente sofre. Está entendido? Vamos entender esse segundo conceito que eu estou falando aqui sobre decisões difíceis e que a Bíblia é o árbitro nos próximos versos. Vamos ver. Versículo 28 em diante. Então respondeu um do povo e disse solenemente, conjurou o teu pai, o povo, dizendo: maldito o homem que comeu hoje pão. Ô Jonatas, você está comendo mel, Jonatas? Seu pai falou que não, hein? E o seu pai amaldiçoou o pessoal. Ele falou assim: quem comer está amaldiçoado, depois vai ter sentença de morte, hein? Ele é o rei, ele é uma autoridade instituída. Você vai fazer isso? O seu pai disse: maldito o homem que comeu hoje pão. Por isso o povo desfalecia. O povo está tudo morrendo. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. O homem bíblico, o homem que anda dando a palavra de Deus, diz: o meu pai, o rei, a autoridade que está sobre mim, tem turbado a terra. Ele tem bagunçado esse negócio. Agora, a cabeça de vocês está pilhando aí. Ora, vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco desse mel. Olha para mim como é que eu estou bonito. Ele falou. O pastor falou lá que se você cortar o cabelo, o diabo vai tomar conta da sua vida, hein? Aí você fala assim: como é que eu estou bonito, livre, cheio do Espírito Santo, sem... E eu cortei o cabelo. E aí como é que faz? Ah, se você não fizer isso, sua igreja vai afundar, hein? Olha a minha igreja crescendo. Como é que você vai fazer agora? Né? Oh, você é filho do Belial, hein? Pô, mas eu estou prosperando, ué. Mas quem falou foi o profeta, não foi? O homem que se diz homem de Deus, não falou? Mas por que eu estou prosperando? Tem alguma coisa errada aí, profeta. Mas você está fora da palavra, hein? Entenderam o negócio aqui? Aqui Deus está estabelecendo um limite nas autoridades. Quer dizer, se é autoridade, se é rei, nós devemos obedecer às autoridades. Até quando? Ah, até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até o limite da Bíblia. Até o limite da Bíblia. Quer dizer, meu pai biológico, se ele trabalha contra a Bíblia, eu não posso seguir as instruções dele. Entendeu? Não posso. Pastor, mas é meu pai biológico. Você deve honrar. Obediência jamais. Jamais. Entendeu, Michael? Você, enquanto seu pai e sua mãe estiverem dentro da Bíblia, vocês devem obedecê-lo. Se saírem fora da Bíblia, você fala: pai, você me perdoa, mas esse mel eu vou comer dele. Me perdoa, pai. Senão vocês vão morrer. Se o Jonatas faz o que o pai manda, o Jonatas ia morrer. A nação ia morrer. Então qual o limite do líder, o pastor da igreja? Se ele está dentro da Bíblia, está tudo certo. A partir de hoje vocês podem roubar, tá? O pastor falou: não, pastor, isso não está na Bíblia, não. O limite da minha autoridade com vocês é a Bíblia, a Bíblia. Tudo que estiver fora da Bíblia, vocês não têm que me obedecer. O limite da nossa autoridade como pais biológicos é a Bíblia. Se estiver fora da Bíblia, vocês não têm que obedecer. O limite da autoridade de um patrão, de um líder de ministério, é a Bíblia. Se não for na Bíblia, vocês não precisam obedecer. Pode comer o mel. Entendeu? Deu para entender ou não? Porque nós vamos ficar prisioneiros dentro de um sistema religioso. Você vai se levantar contra o giro de Deus? Estou mandando você, rapaz. Está na disciplina. Estou mandando você, rapaz. Larga essa mulher.
falou, pastor, mas eu sou casado com ela. Mas Deus mandou você largar. Mas Deus não manda largar não, pastor. Aí falou, pastor, não vai dar não, hein? Eu prefiro comer o mel do que ficar debaixo desse jugo. Deu para entender ou não entendeu? Vocês têm que sair daqui entendendo isso. O limite da autoridade de um líder espiritual, de um pai biológico, é a palavra de Deus. Se não estiver dentro da palavra, não os obedeçam, só honrem eles. Senão vocês vão morrer. Senão vocês vão perder a geração de vocês. Ah, o seu pai falou, ó, quando o cara tiver com você mete a mão na cara dele. Ué, pai, o que você está falando aí? Eu posso ficar batendo na cara dos outros, pai? Não, que você é homem. Não, pai, não é isso que cristão deve fazer. Não vou fazer o que o senhor falou. Dá para sair daqui suave ou não? Nós estamos dentro da Bíblia. Nós estamos dentro da Bíblia. O Jonatas disse, meu pai tem turbado a terra. E ele já provou que ele é um homem de Deus e bíblico. Ora, vede como se aclararam os olhos por ter provado um pouco desse mel. Ele falou, eu morri? Eu fui para o inferno? Eu perdi tudo, igual falaram. Ah, se você não fizer o que eu estou mandando, você vai perder tudo. Eu perdi alguma coisa, irmão. Eu só estou ganhando. O que eu perdi? Quando você falou que minha vida não ia dar certo, você disse que eu tinha que fazer, que eu tinha que fazer isso, tinha que fazer. Você falou que se eu não fizesse, eu ia ser amaldiçoado. Ah, Deus vai te amaldiçoar. Amaldiçoar o quê, irmão? A árvore se conhece pelo fruto, irmão. O que está dando fruto é porque é saudável. É isso. O que cresce é porque é saudável. Ué, você está falando. Entenderam o que eu estou dizendo para vocês? É um monte de gente falando um monte de coisa, mas estão lá no fundo do poço. Aí não pode. Não sei, não está na Bíblia. Você falou que não pode por quê? Porque eu acho. Ué, você acha? Pois é, irmão, mas a Bíblia diz que eu posso comer desse mel, eu vou comer. E os olhos dele se clarearam, porque a Bíblia falou que a palavra de Deus, ela clareia os olhos. E ele diz, olha que interessante, quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou dos seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Ele falou, se vocês tivessem se alimentado, se vocês tivessem se alimentado das coisas que vocês conseguiram capturar dos inimigos, comido do mel, vocês teriam feito um estrago maior sobre os filisteus. Vocês são os bestas, ele falou. Vocês ficaram sem comer achando que vocês iam ganhar a guerra? Vocês ficaram, vocês deixaram de fazer isso achando que vocês iam ficar melhor? Ah, você fez um jejum de sexo para se consagrar. Você perdeu a batalha, é melhor se tivesse feito sexo no casamento, tá? Por favor. O cara falou, estou em consagração. Quanto tempo? 2 meses. Mas, gente, a Bíblia fala que pode ser, mas por pouco tempo. 2 meses é muito, não é não? A Bíblia diz que se você for por muito tempo, você é pouquinho. Se for muito tempo, o diabo deita no meio de vocês dois. É isso que a Bíblia fala. Eu falei, não, porque eu me sinto mais consagrado quando eu fico 2 meses sem me aproximar da minha esposa. Você é um idiota. Porque se você entendesse o poder do sexo no casamento, é como uma santa ceia, é renovação de aliança. Você está autorizado, irmão. Você era muito mais forte espiritualmente. Você seria uma pessoa muito mais forte espiritualmente, se você entendesse o poder do casamento. Não entende, então está certo. E ele está dizendo, se vocês tivessem comido, vocês teriam feito um estrago maior. Não experimentaram no mel? Vocês estão ficando sem comer? Precisamos absorver da lei de Deus o mel dela. Deu para entender isso? Que é a graça de Deus. Mas quando queremos tirar da lei o peso e o jugo, isso induz ao pecado. Toda igreja que é pesada, com imposição de regras pesadas e doutrinas pesadas, ela é induzida ao pecado. O povo peca escondido. Toda igreja que tem sistema de regra pesado, você vai procurar nos bastidores, o troço está envenenado de pecado. Agora, quando a igreja entende a graça de Deus, o amor de Deus, o favo do mel da palavra, ela diz, eu não vou pecar porque eu amo a Deus. É isso. Entende? A graça
nos leva ao arrependimento. O peso da lei nos induz ao pecado. É isso que diz a Bíblia. O cara está achando que ele vai impor muitas regras, achando que ele vai conseguir coisas boas, não vai. É igual militarismo dentro de casa. O pai que é militarismo, o cara ele é policial. Ele esquece que ele está na família dele, ele acha que lá é o quartel. Ele acha que ele está lá na academia de polícia, ele acha que os filhos são soldados subordinados. Militarismo. O que acontece com o militarismo dentro de casa? Induz os filhos ao homossexualismo. Procura ver esses artistas de televisão, a maioria que são homossexuais, são filhos de policiais. Não estou dizendo que isso é uma regra. Você pode ser um policial sem ser militarista. O Ney Mato Grosso deu uma entrevista com ele. Foi o meu pai, tinha um negócio de não pode, igual no quartel. Isso é explicado, né, Elisângela, na psicologia, né? O militarismo, a imposição de regras. E filho é assim. Quanto mais você impõe regras agressivas e punitivas nos filhos, mais eles se rebelam. Eles falam assim, acho que o papai está proibindo, deve ser bom, hein? Está proibindo, fica curioso para saber. E aí que você vê filhos vazando assim, nas sombras, assim, fazendo coisa errada. Aí você fala, puxa, como é que esse menino fez isso? Porque aquela imposição, a ameaça, né, daquelas regras impositivas induz a pessoa a ter desejo e curiosidade pelo pecado. É esquisito isso aí. Então muitas famílias falham por causa disso. Você vai ver militarismo, o pai brabão, o cara não quer dialogar, não quer conversar, não quer ter uma abertura, aí ele só quer impor. E igreja é a mesma coisa. Quanto mais você tem coisa pesada e ameaça o povo, você fala assim, vai para o inferno, Deus vai... Aí o povo fica assim com medo de Deus. Aí se desconecta da graça, que é o favor de Deus, e começa a ser induzido ao pecado. Eles começam a ter curiosidade, a fazer coisa errada. Por isso que, a partir dessa decisão, nós devemos aprender, a decisão de Jonatas, né? Precisamos aprender algo importante. O rei era uma autoridade instituída. Jonatas não errou desobedecendo ao seu pai e tendo dito ao povo que seu pai estava errado sobre os votos. Ele está ficando do lado de Deus. Ele está ficando do lado de Deus. A prova vai estar aqui. Só que o povo continua obedecendo. O povo vai continuar obedecendo a regra imposta pelo rei, que quebra todos os princípios da Bíblia. Ele não está preocupado com a Bíblia, ele está preocupado, ele tem que vencer a batalha. Deu para entender? Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Miquimás até Ajalon, e o povo desfaleceu em extremo. Aí lascou. O povo enfraqueceu em extremo. Porque o povo não ouviu Jonatas. Eles não ficaram com um favo de mel, não ficaram com a palavra, eles ficaram com as regras impostas pelo rei. E eles cumpriram o voto conforme a determinação do rei. Por causa disso, eles vão terminando a batalha quase morrendo de fome. Versículo 32. Então o povo se lançou ao despojo. Olha o que vai acontecer por causa da fome. É o que eu falei. Tomaram ovelhas e vacas e bezerros e degolaram no chão e o povo comeu com sangue. Olha que desespero, gente. Eles estão com tanta fome, que eles venceram a batalha quase morrendo. Quando está terminando a batalha, o que eles fazem? Eles pegam os animais, cortam os animais vivos ali, pulam em cima do boi, cortam um pedaço do boi e comem o boi cru. Aí eles quebraram a lei de Deus, que eles não podiam comer sangue. Induziu ou não induziu o pecado? A imposição do rei induziu o povo a um pecado mais grave. Esse que é o problema. Eles vão comer os animais vivos. Cumprir a ordem do rei, mas quebrar a lei mosaica. Gênesis 9:4 fala sobre isso, sobre o sangue, que é vida, e Levítico tem a proibição. Levítico 17, verso de 10 a 14, a proibição de comer sangue.
Versículo 33, e o anunciaram a Saul, dizendo, eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse, aleivosamente procedestes, trazei-me aqui já uma grande pedra. Agora o Saul vai apelar, ele falou, tem que matar esses animais para eles pararem de comer sangue. Mas já comeram. Disse mais Saul, dispersai-os entre o povo, e diz-lhes, trazei-me cada um seu boi, cada um sua ovelha, e degolai-os aqui, e comei e não pequeis contra o Senhor. Porque ele quer parar o pecado, e ele começa a matar os animais deles. Para tentar parar um pecado que já foi consumado. Ele começa a degolar. Os animais são mortos. Versículo 35, então edificou Saul um altar ao Senhor, este foi o primeiro altar que edificou o Senhor. Ele está tentando consertar as coisas, que ele induziu o povo a um pecado maior. Versículo 36, depois de Saul, desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemos-nos até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram, tudo o que parecer bem aos teus olhos, faz. Diz, porém, o sacerdote, cheguemos-nos aqui a Deus. Ao sacerdote dá assim uma lucidez, fala assim, Saul, não vamos fazer sem Deus, vamos buscar Deus primeiro, você está doido. Porque ele viu que os homens, depois que comeram a carne crua, eles se revigoraram, depois se alimentaram, eles estão fortes. O Saul quer continuar a guerra, mas cometeram um pecado. E ele quer continuar a perseguir os filisteus, mas não quer pedir autorização para Deus. Só que o sacerdote diz para ele, vamos buscar a Deus, Saul. Versículo 37, então consultou Saul a Deus. Parou e falou, vamos consultar. Dizendo, descerei atrás dos filisteus, entregá-los-ás na mão de Israel, porém aquele dia não lhe respondeu. Deus não respondeu. Gente, não respondeu naquele dia. Mas poderia ter respondido no outro, entende isso? Deus não respondeu naquele dia. Então disse Saul, chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje esse pecado. Ele quer fazer uma consulta nas pedras do Urim e Tumim, por causa do silêncio de Deus. Ele começa a perceber que tem algo errado espiritualmente, mas ele não quer admitir que é ele. Entende? E aí, quando a gente olha, porém naquele dia não lhe respondeu, no versículo 37, ele está confuso em relação ao respeito ao tempo espiritual. Antes, no meio da opressão dos filisteus, ele não soube esperar o profeta Samuel, vocês lembram? Na guerra passada contra os filisteus, ele pediu para trazer a arca e em seguida ele disse que não precisava. Agora ele não consegue esperar nem pelo menos mais um dia pela resposta de Deus. Ele está confuso em relação ao tempo espiritual de Deus. Ele quer fazer o tempo. Versículo 39, porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Ele falou assim, ó, se tiver problema aqui, que for o meu filho que estiver errado, ele vai morrer. Ele está tomando umas decisões meio radicais, né? Ele está obcecado. E o povo ficou quieto, porque o povo achou a decisão dele muito estranha. Ele falou, se tiver um problema espiritual na nação, se for o filho dele, até o filho dele ele mata, então tudo certo. Está obcecado pela vitória. Não consegue enxergar os próprios erros e está procurando o culpado para o seu fracasso junto a Deus. E vai fazer outro voto de tolo. No versículo 40, disse mais a todo Israel, vós estareis de um lado e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul, faz o que parecer bem aos teus olhos. Ele disse o seguinte, fica a minha família aqui, eu e meu filho, e vocês ficam do outro lado. E a gente vai jogar Urim e Tumim. Nós vamos descobrir se o problema espiritual está com a nação ou se está com a minha família. Aí ele joga o sorteio, versículo 41, falou, pois Saul ao Senhor, Deus de Israel, mostra o inocente, e então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, o povo saiu livre. Isso significa que as pedras indicaram que o problema estava na família do Saul, estava com ele e com o filho. O povo ficou livre. No versículo 42 em diante, então disse Saul, lançai sorte entre mim e Jonatas. Aí eles lançaram o Urim e Tumim novamente, entre ele e o filho. E foi tomado Jonatas. E aí apareceu como culpado o Jonatas. As pedras Urim e Tumim. Só que a pedra Urim e Tumim, elas são direcionadas por Deus. Só que a culpa é do Saul. Só que Deus permitiu que a culpa fosse apresentada como Jonatas.
Porque Deus quer expor Saul a uma situação. Olha que doideira. Então disse Saul a Jonatas: declara-me, o que é que você fez? E Jonatas lhe declarou, e disse: então somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. É isso que eu devo morrer? Eu devo morrer por isso, pai? Bem, então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto que com certeza morrerás, Jonatas. Aí ele sorteia de Urim e Tumim. A ideia de Deus é expor a loucura de Saul, publicamente. Versículo 45, porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Aí clareou para ele: ué, você vai matar o seu filho? O cara que está funcionando aqui é ele? Ele é o único cara que está mantendo a nação viva, você vai matar o seu filho? Nunca tal suceda. Vive o Senhor que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Aí o povo defendeu e falou assim: ó, você pode ser rei do jeito que for, mas você não coloca a mão nele. Então ele teve que entender o valor do filho publicamente. E mostrou para ele o erro. Você quer matar o garoto? O cara livrou Israel. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E o pai foi exposto como um louco. Versículo 46, Saul deixou de seguir os filisteus se foram ao seu lugar. Tudo entendido até agora? Versículo 47, então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe e contra os filhos de Amon. Por quê? Porque o Jonatas está vivo. E contra Edom e contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e para onde quer que se tornava, executava castigo. E houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas e liberou Israel da mão dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua, e os nomes das suas duas filhas eram estes: o da mais velha Merari, o da mais nova Mical, o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do capitão do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul, e Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve uma forte guerra contra os filisteus, todos os dias de Saul, por isso Saul, a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Os filisteus continuam sendo uma ameaça, mas ainda estão sob controle. E assim termina a história. O cenário está sendo construído para o Davi, vocês sabem disso, né? Tudo bem por hoje? Muitos textos, mas conseguimos acabar dentro de um tempo favorável. Tudo bem, pessoal? Muita informação, muita coisa. Está entendido? Amém. Vamos orar. Pai Santo, querido, no nome de Jesus, nos leva para casa abençoados e guardados pelo Teu poder. Que tenhamos um dia de bênção, um dia de paz, um dia cheio da Tua presença. Que hoje à noite possamos ter um culto abençoado. Nós consagramos a nossa vida a Ti e nos prepara para uma renovação de aliança, em nome de Jesus. Amém e amém. ונחה רוח ונחה רוח ונחה רוח השם